Boa tarde. Queria agradecer a vossa presença nestas palestras de História da Arte. É a oitava edição, no oitavo ano que nós organizamos, no âmbito da cadeira de primeiro ano da arquitetura paisagista, da licenciatura, que se chama História da Arte Geral. O professor Paulo Ferral esteve aqui como professor exatamente nesta cadeira durante mais de 3 décadas e que ainda continua a colaborar connosco em algumas atividades, nomeadamente visitas de estudo e nestas palestras. Eu não vou estar, ele é historiador de arte, tem um vasto currículo, eu não vou estar a ler o currículo, que há pouco estávamos exatamente a dizer que ele já foi divulgado, até no cartaz de divulgação, e o tema é a mulher do século XVIII. E dou-lhe a palavra, muito obrigada. Muito obrigado, Sónia. É sempre um gosto voltar aqui, mesmo que estou a falar a sério, digo isto todos os anos, mas é verdade. Parece que quando cá volto as árvores já estão diferentes. Tinha esperança que já se conseguisse entrar de borla cá dentro, mas ainda temos um senhor que nos obriga a pagar o parque, mas pronto, é assim mesmo. Bom, é assim, eu acho que fui demasiado ambicioso quando disse que o tema seria a mulher na pintura do século XVIII, porque isto implicava uma tese de doutoramento, não é? Com o estudo de dezenas ou centenas de quadros. Para uma sessão mais curta, eu preferi escolher 2 obras, uma de Fragonard e outra de Chardin, que me parecem que, de certa maneira, sintetizam um pouco a maneira de olhar e como as coisas estão em mudança, numa época de clara mudança que foi o século XVIII. Estes temas ligados ao mundo feminino e que se afastam um bocadinho daquilo que era habitual, estão hoje um bocado na moda, não foi por isso que eu escolhi. Eu escolhi-o apenas porque é um tema com que eu simpatizo, e eu começo por recordar uma frase que eu já várias vezes citei, que é do historiador inglês, Gombrich, em que ele, em certa altura, na história da arte, ele diz que, por qualquer razão que ele diz que não consegue muito bem explicar, os artistas têm a capacidade de prever o futuro. Ou seja, se quem olhar com calma para as obras que são produzidas numa determinada época, consegue eventualmente saber a tendência que a sociedade está a levar naquele momento. Mas depois também diz que as pessoas que vivem na mesma época dos artistas que produzem estas obras raramente conseguem interpretar e, portanto, não me peçam para prever o futuro, porque eu sou tão limitado como qualquer outra pessoa. E realmente eu escolhi o século XVIII porque o século XVIII é uma época claramente de transição, não é? Ou seja, nós sabemos que o século XVII é a época do Barroco, e dentro da época do Barroco nós integramos tudo aquilo que é a divisão da Europa em 2 espaços, católico e protestante, a época do absolutismo, toda a cultura ligada ao Barroco. Depois, a partir de certa altura, no século XIX, começamos a apontar para o neoclassicismo e todos os revivalismos de estilos do passado que irão marcar até ao princípio do século XX, mas o século XVIII está ali no meio, não é? E se em termos de história social, económica e política, o século XVIII foi claramente a época da transição, é uma época onde ainda temos os vestígios muito claros daquilo que mais tarde se chamará o Antigo Regime, portanto uma época pautada ainda pelos critérios políticos do absolutismo, em que se entendia que Deus tinha dado o poder aos reis para poderem governar de acordo com o seu direito divino, que a estratificação social em clérigos, nobres e populares era aquilo que estava estipulado desde sempre e que seria a melhor divisão possível, uma vez que seria Deus que a teria criado, e ao mesmo tempo também a ideia de que a religião que foi escolhida para um determinado país é algo de indiscutível, algo que não se põe em causa. E ao mesmo tempo o século XVIII é o século em que temos as primeiras grandes revoluções liberais, a Revolução Americana, depois a Revolução Francesa, depois uma série de outras que irão de certa maneira gerar o nosso tempo, a nossa época contemporânea, e da qual, apesar de todas as mudanças que se verificaram desde essa época, os grandes conceitos, as grandes formas de entender a sociedade ainda hoje são os das pessoas que as divulgaram há cerca de
200 e tal anos, não é? Efetivamente, a ideia de que todos são iguais perante a lei, de que os governantes devem ser escolhidos pelo povo, que se a população não estiver satisfeita tem o direito de os tirar de lá, que as liberdades são, a liberdade religiosa, a liberdade política, a liberdade de expressão, são coisas que não devem de modo algum ser postas em causa ou limitadas, ou seja, toda uma série de conceitos que nasceram nesta altura e que nós continuamos a ter e que hoje são praticamente indiscutíveis. É uma coisa com a qual todos estaremos de acordo. Podem parecer um ou outro excêntrico a pôr isto em causa, mas será nitidamente um excêntrico. Bom, mas, como eu digo, ao mesmo tempo em que, se olhássemos, por exemplo, para a França, que é o país referência para toda a Europa do ponto de vista da cultura neste momento, já não é Roma e ainda não é a Grã-Bretanha nem os Estados Unidos, nós notamos que, olhando para a França de meados do século XVIII, estamos a falar da época de Luís XV e o início da época de Luís XVI, nós continuamos a encontrar um regime que não é muito diferente daquele que tínhamos encontrado nas épocas anteriores. Continuamos a ter uma monarquia absoluta, continuamos a ter ordens privilegiadas, continuamos a ter uma religião de Estado, continuamos a ter censura, continuamos a ter todas as características que eram próprias de épocas anteriores. A diferença é que agora isso já não é aceito de forma pacífica. Ou seja, a diferença é que neste momento há aquilo que na altura se chamava os filósofos, pessoas que estão a escrever, enfim, não é preciso entrar muito fundo, podemos falar no célebre Montesquieu, que teorizou sobre a separação dos poderes, em Voltaire, em Rousseau, em Adam Smith, no caso da Grã-Bretanha, o Diderot e o d'Alembert e a sua enciclopédia, ou seja, todo um conjunto de gente que nos seus escritos começa a contestar todas estas ideias. Começa a pô-las em causa, começa de certa maneira a perguntar porquê. Ou seja, aquilo que as pessoas entendiam como inevitável, como algo que tinha sido criado por Deus, que não era perfeito, mas a sociedade humana nunca seria perfeita e a justiça viria depois da morte, quando, enfim, os deserdados da fortuna teriam a sua compensação e os afortunados teriam a sua, se podemos usar o termo, a sua descompensação. E estas novas ideias vão-se divulgando entre a classe média, nos meios urbanos, nos salões, nos cafés, enfim, é algo que talvez se lembre dos velhos tempos dos liceus, e o que acontece é que, se no tempo de Luís XIV era a corte do rei que tinha a vanguarda cultural e que estava à frente das tendências, desde as tendências religiosas, culturais, de moda, etc., nós podemos dizer que no tempo de Luís XVI, e eu estou a passar por cima de Luís XV de propósito, no tempo de Luís XVI já é exatamente ao contrário, ou seja, a corte continua a existir em Versalhes, mas é nos cafés de Paris, é nas ruas de Paris, é nas ruas da cidade que as novas ideias se divulgam, que estão as vanguardas, e esta classe média, poderemos chamar-lhe burguesia, embora à conta do marxismo a palavra acabou por ter uma terminologia negativa, mas chamemos-lhe burguesia com o sentido que tinha naquela altura, uma classe média formada por funcionários, advogados, médicos, professores, comerciantes, empresários, e que realmente pergunta-se, não é? Enfim, naquela pergunta famosa do Luís António Verney, se eu colocar um nobre e um plebeu nus ao lado um do outro, como é que eu distingo quem é o plebeu e quem é o nobre, não é? Portanto, pondo em causa justamente tudo aquilo que era a sociedade antiga. Bom, a outra diferença é um bocadinho mais sutil, não é? Sabemos que vai ser esta a tendência que vai ganhar, mas mais depressa nos países, mais devagar noutros. Mas há outra diferença subtil, é que se as elites, chamemos-lhe assim, da sociedade do antigo regime, no tempo de Luís XIV, no século XVII, se calhar no princípio do século XVIII, tinham, disse eu outra vez, que tinham a vanguarda cultural. Isto significa que eles tinham argumentos para defender as suas posições e esses argumentos eram aceitos pela sociedade. Ou seja, quando eles diziam que tinham direito a certos privilégios, como não pagar impostos, como ter um determinado tipo de tratamento, etc.,
se lhes diziam que isso era inerente ao facto de serem descendentes de alguém que, por exemplo, na Idade Média tinha prestado um feito qualquer importante ao rei, e explicavam que era vontade de Deus que fosse assim, naturalmente as pessoas aceitavam que fosse assim. Mas no século XVIII eles já não têm essa vanguarda, já não dominam a vanguarda cultural, ou seja, está hoje muito na moda falar desta questão de lutas culturais, e realmente era o que estava a acontecer. Ou seja, hoje, no século XVIII, a aristocracia, as elites, embora ainda tenham poder, já não conseguem, de certa maneira, convencer os outros estratos da sociedade que têm direito a esse poder. O argumento já não funciona. E aquilo que nós chamamos o rococó, que é uma das definições que eu sempre tive mais dificuldade de explicar aos meus alunos, o rococó começou por ser um estilo decorativo, é aquele estilo decorativo que nós vemos, por exemplo, em Queluz, e que se divulgou por toda a Europa. Nós encontramos o mesmo estilo decorativo desde Queluz até São Petersburgo, ou até Moscovo, mas mais do que falar só de um estilo decorativo, há todo um ambiente, há todo um gosto, há toda uma cultura que se convencionou chamar como uma cultura do rococó. Por exemplo, os guias turísticos, eu farto-me de contar esta história porque é uma forma que talvez as pessoas entendam quando eu conto estas coisas, as pessoas que já me conhecem há mais tempo já ouviram muitas vezes. Quando lemos os guias turísticos, dizem que o Palácio de Queluz é o Versalhes português, não é? E as pessoas gostam de comer aquilo, pronto, também fica nos arredores de Lisboa, um palácio bonito, tem uns jardins e tal, e as pessoas vão andando por ali, mais ou menos é uma coisa que se consome para consumo turístico. Mas se verificarmos bem, se pensarmos bem no que significa Queluz e no que significa Versalhes, nós vemos que não há nada de comum entre um e o outro, não é? Ou seja, em Versalhes há claramente uma arquitetura que se impõe, uma arquitetura para o rei ser visto. O rei passeia no jardim, toda a arquitetura de Versalhes está feita para mostrar a grandiosidade régia, porque o rei tinha confiança, o rei Luís XIV tinha confiança que quando falava no seu poder, o seu poder era indiscutível. Bom, se nós queremos ter em Portugal alguma coisa que seja comparada a Versalhes, será o Palácio de Mafra. O Palácio de Mafra, sim, grande, impositivo. A varanda da bênção poderia servir eventualmente para o rei estar à frente a uma gigantesca manifestação de gente que ocuparia todo aquele espaço por ali abaixo, eventualmente quase, enfim, exagerando um bocadinho, até ao mar. Queluz, pelo contrário, como aliás quase todos os palácios do século construídos a partir da metade do século XVIII, são virados para dentro. São muito mais pequenos e as melhores fachadas são voltadas para os jardins. Porque esta aristocracia que já não consegue impor os seus ideais, agora fecha-se sobre si mesmo. É curioso ver que há um certo paralelismo, quando um determinado tipo de sociedade está em decadência, e quando eu digo que está em decadência significa que algumas elites vão desaparecer e vão ser substituídas por outras, não é? Geralmente é o que acontece, não é? Algumas elites são substituídas por outras, não é necessariamente que toda a gente vá morrer, não é? A não ser que venha um meteorito ou qualquer coisa sobre a Terra, e o que acontece é que quando uma sociedade está no fim, que já não tem capacidade para divulgar os seus valores culturais, normalmente o que acontece é fecha-se e diverte-se. Como quem diz, antes que venha a tempestade, não é? Vamos aproveitar a vida, vamos divertir-nos, vamos fazer a nossa vida de divertimento. Bom, isto acontece praticamente em todas as épocas. Aconteceu no fim do Império Romano, aconteceu no fim da Idade Média, curiosamente, no século XV, onde o luxo que imperava nas cortes era uma coisa descomunal. Aconteceu no século XVIII, aconteceu nos finais do século XIX, princípio do século XX. Por exemplo, até aqui em Portugal aconteceu muito na época do Marcelo Caetano, quando eram famosas as grandes festas que se realizavam naquela altura, em que vinham famosos de todo o mundo e toda a gente se encontrava para fazer grandes festas, e em que os valores que tinham sido os valores do salazarismo, do Estado Novo, que tinham convencido muita gente antes disso e que tinham arrastado uma parte substancial da população, mas para as novas gerações de fim dos anos 60, princípio dos anos 70, já não diziam nada, não é? As elites compreendiam que já não conseguiam dialogar com as gerações mais novas, estamos nas épocas, enfim, das revoltas universitárias e tudo isso, e como tal as pessoas divertiam-se. Pronto.
Ora bem, a pintura do Rococó vai refletir este ambiente, não é? Nós passamos de uma época que é o século XVII ou o princípio do XVIII, em que a pintura, de certa forma, procurava transmitir os valores desse grupo dominante. Ora bem, isto para fazer, luzinha, não, ok, para a frente. O laser aqui. Ok, o laser onde é que é? É a meio aqui. Aqui, já vi. Sim, e depois Ok. é para baixo. Ok, então deixa-me pôr onde estava, que é aqui. Bom, eu vou-me atrapalhar 3 vezes nisto. Eu e as tecnologias, até as mais simples, eu sou capaz de dar cabo delas, mas enfim. Bom, então é assim, felizmente que há pessoas que sabem destas coisas. Bom, então o que acontece é isto, não é? Se vocês olham para a grande pintura do século XVII, estou a falar de França, cá em Portugal as coisas são um bocadinho mais perto, não é? E vocês reparam que a pintura das duas uma, ou é uma pintura religiosa, que de certa maneira transmite os valores da Igreja Católica, ou é uma pintura de glorificação régia ou de glorificação de famílias nobres, não é? Isto era muito feito com motivo aos recursos clássicos, eram os deuses do Olimpo que glorificavam o rei. Nós entramos nos palácios os palácios do século XVII e do princípio do XVIII, olhamos para os tetos e vemos aqueles deuses do Olimpo que vêm glorificar o rei, isto e aquilo. Ainda cá em Portugal, no Palácio da Ajuda, por exemplo, mais tardio, o pobre do Dom João VI era glorificado por todos os deuses do Olimpo, que desciam do Olimpo para glorificar o Dom João VI e a sua família. Não. Passamos para o século XVIII e a pintura que se encomenda, a pintura que as elites francesas e, aos poucos, as elites europeias, nós cá em Portugal temos isto mais ao nível do azulejo, são as suas grandes preocupações. E as grandes preocupações são os nossos divertimentos. Não é? Os nossos divertimentos. E os nossos divertimentos passam por tudo, não é? Passam pelo encontro amoroso, passam pela cena erótica, passa pelo concerto, passa pelo piquenique, passa pelo almoço, pelo jantar, digamos quase uma festa permanente, não é? Porque esta gente vivia numa festa permanente. Se viram aquele filme com a Glenn Close, talvez se me lembrava o nome, e com a Michelle Pfeiffer, chama-se, e com o Malkovich, Ligações Perigosas, não é? Aquela gente, e aquilo baseia-se num livro da época, não é? Aquela gente só estava preocupada quem conquista quem, como é que consegue conquistar quem, como se consegue meter com este, quem consegue envolver-se com aquele. Eu imagino que uma pessoa pobre seria verdadeiramente escandaloso que aquela gente que está a viver à custa do meu trabalho, e eu estou muito marxista, e a vida seja apenas aquele divertimento contínuo, não é? Mas realmente era isto que esta gente queria. E pediam aos artistas, não é? Não havia fotógrafos para fazer revistas de Alcorazón, como dizem os espanhóis, e então pediam aos artistas para despintarem estas vidas. Bom, eu podia ter escolhido um em 500 quadros, porque realmente são 500, geralmente pequenas dimensões, um ou outro será maior, mas são geralmente pequenas dimensões, mas escolhi 2 que me parecem particularmente interessantes. É apenas uma questão pessoal, uma escolha pessoal. Qualquer outra pessoa se calhar teria escolhido outros quaisquer. As pessoas que estão comigo há algum tempo, por favor não fiquem desiludidas, eu dei aqui há uns tempos uma aula online para poucas pessoas, creio que umas 15 ou 20 pessoas, e tratei deste tema de uma forma um bocadinho mais resumida, porque era para ficar num tempo mais curto, mas os quadros são os mesmos porque eu sou a mesma pessoa e, portanto, continuo a preferir e a escolher estes 2 quadros. Como é evidente, todos os outros poderiam ter sido escolhidos. Bom, e então este quadro que aqui está chama-se, enfim, podemos chamar-lhe o Baloiço, embora o tema seja um bocadinho mais comprido, e é de um pintor chamado Jean-Honoré Fragonard, que é um dos pintores mais famosos desta época do que nós chamamos o Rococó. Se forem à Gulbenkian, há várias obras dele na Gulbenkian, geralmente quadros de pequenas dimensões. Bem, a vida dele, rapidamente, ele nasceu em Grasse, no sul de França, em 1732, e morreu em Paris em 1806, com 74 anos. Ele foi um pintor de grande sucesso, talvez um dos pintores de maior sucesso na França daquele tempo. No período anterior à Revolução Francesa, calcula-se que ele tenha pintado cerca de 10.000 pinturas, para além de milhares de desenhos e gravuras. O pai era um luveiro de Grasse, fabricava luvas, enviou-o para Paris para estudar com o François Boucher, que era outro dos grandes artistas deste período. O Boucher reconheceu-lhe talento, mas estava cheio de discípulos, e então encaminhou para o ateliê do Chardin, que é o outro artista que nós vamos ver hoje.
Naturalmente eles não se entenderam. Não se entenderam e o Fragonard vai voltar para o estúdio do Boucher porque achava que o Boucher estava mais de acordo com as suas ideias. Qual era a ideia do Boucher? Era pô-lo a fazer cópias das suas próprias pinturas, ou seja, o Boucher fazia um original para uma figura importante e depois metia os discípulos a fazer cópias e vendia-os a metade do preço, mas continuava a ganhar dinheiro e os discípulos iam recebendo alguma coisa. Enfim, isso é muito vulgar nos ateliês dos grandes artistas, não é? Entretanto, ele consegue a proteção de um abade, o abade Richard de Saint-Mont, que era um clérigo muito culto, que gostava de ajudar os artistas, e então este abade foi com ele para Roma e levou-o a conhecer a obra dos principais artistas, sobretudo os coloristas, o veneziano Tiepolo, e depois os grandes mestres, Tiziano, Veronese, que ele vai conhecer na Itália, em Roma e na viagem que faz por Itália. Ele volta a Paris em 1761 e então estabelece em Paris e em 1765 ele faz um sucesso enorme quando apresenta no Salon, que era o grande exposição de quadros que será fundamental no século XVIII e XIX, ele apresenta um quadro com um tema clássico que foi logo comprado pelo rei Luís XV. E quando o rei comprava um quadro, a pessoa tinha, digamos, a fortuna feita, porque se o rei gosta, então nós também temos de gostar. E depois foram 20 anos de sucesso que passaram pela entrada na Academia Real, várias viagens pela Itália, e pelo caminho ainda teve tempo para se casar com uma senhora chamada Annie Gerard, em 1769. Como vimos, ele fez milhares de quadros, geralmente de pequenas dimensões, para as famílias da aristocracia, representando os seus prazeres e a sua vida mundana. Ele próprio era um homem de vida mundana, chamemos assim, não é? Portanto, gostava da noite, da bebida, das suas amigas, alguns dirão era um homem de pouco gosto, não é? Bom, foi um excelente colorista, como podem ver, não é? Ele foi louvado por todos os críticos da época. Ele inspirava-se muito em Rubens e em Rembrandt, todos aqueles homens mais ligados à mancha e à cor. E depois vem a Revolução, não é? E quando vem a Revolução, acaba-se a clientela. Ele até apoiou a Revolução, mas aquela mancha, o homem, o pintor da aristocracia, colou-se-lhe ao corpo. Ele era o pintor dos reacionários, não é? E no fim da vida, depois de uma vida de sucessos ininterruptos, ele foi esquecido e morreu na miséria praticamente, em Paris, depois de ter conhecido fama e fortuna, mas não é que ele tenha perdido qualidade, mas o tipo de arte que ele fazia foi justamente aquilo que a Revolução odiou, aquilo que a Revolução não queria, a todos os níveis, desde o papel da mulher até tudo o resto. Bom, só foi reabilitado já em meados do século XX. Não é? Antes disso, eu quando vos contar a história do quadro vão ver que realmente, bem, já contaremos. Bom, o quadro chama-se O Baloiço, é um quadro de 1766, 1767 e é uma das obras mais famosas dele. Eu quando vou a Londres faço questão se o vou ver, à Wallace Collection. O quadro é pequenino, não é? Mede 81 centímetros por 64,2, portanto é relativamente pequeno. O título original em francês não é o Baloiço, é Les Hasards Heureux Les Capulets, desculpem o meu francês, eu tenho sotaque, não sei se da Bretanha, se da Córsega, mas algum sítio há de ser. Ou seja, os felizes incidentes do Baloiço. Não é? Ou seja, ele não está a retratar o Baloiço, está a falar de um incidente, alguma coisa que aconteceu. Não é? O quadro está hoje, como eu disse, na Wallace Collection de Londres e já vos direi como aquele lá foi lá. Bom, a frivolidade do tema mostra bem o que era a mentalidade e as preocupações das elites francesas antes da Revolução e, nomeadamente, o papel da mulher das classes elevadas. É? Ou seja, alguém fez um quadro magnífico ou alguém pagou para fazer um quadro magnífico porque uma menina perdeu um sapatinho. Não é? Ou seja, quando nós pensamos em que a pintura tradicionalmente queria ter uma mensagem forte para a sociedade, não é? Podemos não concordar com ela, mas a mensagem tinha que ser forte, como logo a seguir
quem tem vindo a estas sessões lembra-se do quadro O Juramento dos Horácios do Davi, que tinha a mensagem republicana, portanto, a pintura como uma mensagem forte para servir para alguma coisa. Nós temos aqui alguém que se preocupou apenas com uma menina que perdeu o sapato. Eu acho que nem a Ola se preocupa com alguma personagem que tenha perdido o sapato. Bom, como é que apareceu este quadro? Este quadro, o início estaria numa encomenda feita ao pintor Gabriel Doyen, que era outro destes artistas que pintava este tipo de coisas, por um barão, não sabemos que era o nome, que lhe pediu para pintar a sua amante, porque a troca de casais entre casais era uma coisa habitual entre a aristocracia, aliás, quem não o faria seria muito mal considerado, e encarregou de pintar a sua amante num baloiço empurrado por um bispo, não é? Porque o anticlericalismo também já tinha chegado às elites. O barão devia ser retratado de modo a ver as partes íntimas da amante, porque quanto mais brejeiro ou malicioso fosse o quadro, mais sucesso ele faria. Não é? Bom, isto acompanhava anedotas mais ou menos picantes, que a gente imagina que seriam contadas à mesa e não são. Bem, se virem esse filme, As Ligações Perigosas, veem muito bem o que é esse ambiente. Bom, agora, o Doyen estava cheio de encomendas e então encaminhou a obra para o Fragonard. O Fragonard aceitou, mas com a condição de não pôr o bispo, porque se vai pôr o bispo pode ter problemas, o bispo é uma pessoa famosa, eu não sei se vou ter problemas, e então o bispo foi substituído por quem? Pelo marido traído. Não é? Bom, e este tipo de histórias continuam até às comédias francesas de hoje em dia. Quem é que nunca viu uma comédia francesa de enganos, não é? Que está o amante na cama, o marido entra, o amante mete-se no armário, o marido abre o armário, o amante mete-se dentro de não sei o quê, foge para a rua. Esta história é tipicamente francesa e estamos muito habituados a ver isto nas comédias francesas de melhor ou menor qualidade, não é? Bom, e então o primeiro proprietário, não sabemos se era o tal barão que foi citado nas fontes da época, foi um proprietário do quadro, foi o administrador da província de Bressigny, que significativamente foi mais tarde guilhotinado na Revolução Francesa como reacionário. O quadro passou para os herdeiros e em 1859 os herdeiros deste administrador quiseram oferecê-lo ao Louvre. Mas o Fragonard tinha tão má fama, ainda em meados do século XIX, que o Louvre não o aceitou. E então ele acabou por ser comprado, já no fim do século XIX, a um preço muito baixo, por o Sir Richard Wallace, que era um grande colecionador inglês, que o vai colocar na sua coleção privada, e depois vai abrir ao público, que é a Wallace Collection, da qual, não sei se sabem, não sei se ainda hoje, portanto, o curador é um português, portanto, aquele banqueiro Horta Osório, portanto, que esteve à frente do Lloyds e que é um dos curadores da coleção, que é uma coleção fantástica, se não a visitarem, não percam em Londres, porque vale mesmo muito a pena e é gratuita, portanto é fantástico. Bom, então é assim, o mais bonito neste quadro realmente é a cor. Nós olhamos aqui para o traje da menina, que é um traje de luxo, eventualmente em sedas e cetins e rendas, que é realmente alguma coisa de extraordinário. Este chapelinho está muito na moda, habituámos a ver a Maria Antonieta vestida desta maneira, ela está vestida à última moda, corresponde exatamente ao rosto feminino entre a aristocracia deste tempo, não é? Já não são as mulheres possantes do tempo do Rubens, são mulheres pequeninas, delicadas, de rosto oval, com pés muito pequeninos, em que quanto mais pequena e delicada, mais bonita se era considerada, e ela está, digamos, isto é uma espécie de instantâneo, em que ela é apanhada no exato momento em que o sapatinho lhe saltou do pé. Não é que ela esteja muito preocupada. Bem, e então o quadro está cheio de alusões e simbólica. Não é? Vocês têm aqui várias flores, entre os quais rosas. A rosa era uma flor relacionada com Vênus. É tradicionalmente uma flor relacionada com o amor. Ainda hoje se oferecem rosas às namoradas, não é? Já não tanto, mas não sei se ainda é habitual, porque eu já não frequento muita noite lisboeta, mas há uns anos atrás era normal haver umas pessoas que iam a lugares, a gente estava sentado a comer e havia alguém que podia vender rosa, não é? Pronto, porque a rosa é bonita, cheira bem, mas tem espinhos, não é? Ok, é a definição básica do amor, não é? Podemos depois escrever tratados sobre ele, mas aqui realmente é a definição básica.
Depois nós temos aqui uma figura por cima deste senhor, temos aqui um Cupido, e o Cupido que faz silêncio. O Cupido era, na mitologia clássica, e a toda esta gente que versada em cultura clássica, significava que estamos perante uma cena amorosa, mas com conteúdo erótico, e que é algo que como que eu digo, é algo que não é necessariamente uma coisa secreta, mas é uma coisa que não está de acordo com os trâmites normais, não é? Portanto, uma coisa ilegítima, um humor ilegítimo. Depois temos aqui este... Bem, dá para trás. Ai, desculpa lá. Ando para a frente. Eu avisei. É a culpa. Não há problema. Meta-me grandinho. É isso. Peço desculpa. Está bom. Super. Pode pôr maior? Ela há bocadinho estava maior ou não? Estava deste tamanho? Não, estava maior. Não, há mais para a frente. Então meta um bocadinho mais para a frente. Ok. Depois há outros pormenores. Ok. Eu depois já mostro. Eu vou ver se não me engano, não é? Então, Depois vou mostrar os pormenores. Está bem. Mas já vou mostrar a totalidade. E então temos aqui estas duas figuras também Cupidos, com a presença de um golfinho. Ora, o golfinho é também um animal ligado à deusa Vênus. Por exemplo, a família imperial do imperador Augusto, por exemplo, dizia-se que era descendente da deusa Vênus. E há uma famosa estátua do imperador Augusto, que está em Roma, em que o imperador Augusto nos aparece justamente com um golfinho ao lado. O golfinho é uma simbólica fálica, masculina, não é? Portanto, e daí a relação sexual também com a deusa Vênus. Para as pessoas que me estão a ouvir pela primeira vez, eu não tenho nenhuma obsessão particular com sexo, ok? As pessoas eram mesmo assim, são simples, existem mesmo, quer dizer, não nada de estranho, não é? Bom, e depois temos também outras referências, se calhar um bocadinho quase heréticas, não é? Reparem, a posição em que está este senhor, que é o encomendador do quadro, um jovem, não é? Que olha para baixo das calcinhas da menina, não é? E ele está numa posição em que ele cai no chão e está como quem êxtase, não é? Bem, para as pessoas versadas em pintura desta época, não é para pessoas que já viram o século XIX e os impressionistas e o Cézanne e o Van Gogh, não é? Estamos a falar de umas pessoas que tinham sido versadas em pintura renascentista e barroca, não é? Ora, era muito vulgar na pintura religiosa esta ideia do êxtase religioso, em que o sangue tem uma visão da Virgem Maria, ou de Cristo, ou de outra coisa qualquer, ou de outra personagem qualquer, e cai por terra iluminado pela luz divina. Não é? Ora, de uma maneira um bocado libertina, porque, aliás, os libertinos, a palavra veio justamente desta época, o personagem, o encomendador do quadro, aparece-nos em êxtase, olhando para a luz, não é? Só que onde devia estar, por exemplo, a Virgem Maria, não é? Está a mulher que é o seu desejo. Não é? Pronto, e reparem também nesta troca de olhares, não é? A mulher olha para ele, a mulher quer amor, mas ele olha para baixo, ele quer sexo, não é? Ou seja, e isto ficava bem, atenção, isto não é nada, é o que ficava bem. Nós temos muitas pinturas desta época que mostram justamente as coisas desta maneira. E isto mostra realmente como as delícias celestes estavam a mudar para as delícias eróticas. E a mulher colabora, porque o próprio gesto de soltar o sapatinho sugere o gesto de se despir. Portanto, tudo isto sugere o que vai acontecer mais tarde, não é? E depois aqui atrás está, enfim, chamemos-lhe assim, o pateta do marido, não é? Porque o marido era sempre o pateta, não é? Porque habitualmente casavam, porque era preciso juntar dinheiro, casavam meninas jovens com gente mais velha, na aristocracia não se podia escolher com quem se ia casar, e portanto naturalmente estas coisas aconteciam, não é? Portanto isto era inevitável para o mercado dos casamentos que havia entre as aristocracias, não tanto entre a classe média, onde as pessoas se casavam com mais frequência com quem se escolhiam. Bem,
Este quadro foi, obviamente, muito bem visto na sua época, foi considerado um grande quadro, Fragonard é considerado um grande artista, vendia os quadros por fortunas enormes, não é? E mais tarde acabou por tornar-se exatamente o oposto, não é? Estas mulheres que apenas se preocupavam com os seus amantes, que enganavam os maridos, que passavam a vida nos baloiços, que não trabalhavam, estas mulheres passaram a simbolizar os defeitos de uma elite hedonista, não é? Sem ideias, que vivia para os seus próprios prazeres e que nem sequer tinha direito aos seus privilégios morais, uma vez que os seus privilégios assentavam no trabalho dos milhões de pessoas do terceiro Estado que permitiam que esta gente vivesse dos rendimentos e não tivesse que se preocupar com mais nada. Diziam os revolucionários, não é? Aliás, os filósofos da Revolução, nomeadamente Diderot, por exemplo, que escreveu imenso sobre isto, acusavam justamente estes quadros de serem aquilo que não se deveria pintar, porque representavam a sociedade que nós queremos destruir, a sociedade da futilidade, a sociedade sem ideias, a sociedade do vício. Inclusivamente se dizia que havia um comentário que dizia, por causa deste hábito de deixar os decotes generosos mais ou menos à mostra, que quando lhes cortavam as cabeças era bem feito pelo facto de terem andado de forma desavergonhada a mostrar os decotes durante tanto tempo. E muitas destas senhoras acabaram, a começar pela Rainha Maria Antonieta, acabaram literalmente na guilhotina. E o que eles defendem é uma pintura que traga outros valores que uma pintura que sirva justamente para transformar e melhorar a sociedade. Bom, de qualquer maneira, continua a ser um bom documento do que é a sociedade e o gosto do século XVIII. E então, agora, ok, estamos a ver agora um pormenor da menina, não é? Como obra, como quadro é extraordinário, um colorista extraordinário. Nós temos, volto a lembrar, nós temos muito este tipo de pintura nos palácios. Por exemplo, já agora aqui perto de Lisboa, o Palácio do Marquês de Pombal e Oeiras, em que os azulejos são todos furados com cenas de todos os prazeres que se faziam, porque o Palácio do Marquês de Pombal e Oeiras servia mesmo para festas, não é? Aqui o encomendador da obra, aqui o pateta de serviço, é um velho, não é? Muito cedo. Ok. Se eu andar para a frente isto fica maior? Sim. Ok. Ah não, eu queria, então vou andar para trás. Não, eu queria fazer o mesmo que aconteceu ao outro, ficar assim um bocadinho mais à frente. Mas eu acho que as pessoas estão a ver bem. Bom, ok. E aqui temos o oposto, não é? Quem é que Diderot dizia que devia ser o artista modular? Dizia isto vários artistas, mas dizia muito nomeadamente de Jean-Baptiste Simeon Chardin. Fragonard trabalhou no ateliê dele e, como vimos, não se deu bem. Chardin está nos antípodas de Fragonard, não é? Já durante algum tempo se terem conhecido. Chardin nasceu em Paris em 1699, morreu também em Paris em 1779, com 80 anos, não chegou a ver a Revolução. Ele foi sobretudo um pintor apreciado pela classe média. Não fez tanto sucesso como o Fragonard, mas ao contrário do Fragonard, a fama manteve-se. Ele continuou famoso depois da Revolução e continuou famoso até hoje, portanto, nunca perdeu totalmente a fama. Não é? Pintou sobretudo naturezas mortas e cenas de género, cenas do cotidiano, de inspiração holandesa, mas em ambientes da classe média. E viveu toda a vida em Paris. Ele era filho de um marceneiro. O Luís XV arranjou-lhe um estúdio perto do Louvre. Foi membro da Academia, mas ao contrário de Fragonard, levou sempre uma vida apagada e modesta. Não consta que alguma vez tivesse sido infiel nem à primeira esposa Marguerite, nem à segunda esposa Françoise. Consta que passava as noites em casa a brincar com os filhos, ia jantar a casa todos os dias, se calhar ia almoçar com a família ao domingo, uma vida regrada, cumpridora, exatamente no oposto da vida semilouca do Fragonard e dos seus clientes. O Chardin dizia-se que não atribuía preços aos quadros e aceitava o que o cliente quisesse pagar, porque ele sabia que não estava a trabalhar para gente muito rica. Não é? Enquanto o Fragonard trabalhava para gente muito rica,
o Chardin trabalhava com gente de rendimentos médios. E, portanto, não podia arriscar pedir muito por um quadro, porque eventualmente o cliente podia retrair-se e dizer não vale a pena, não é? Mesmo assim, ele teve ainda alguns encargos interessantes, porque ele foi, em 1731, ele foi encarregado de restaurar as pinturas da Galeria de Francisco I no Palácio de Fontainebleau. E ele ganhava dinheiro, sobretudo com as gravuras, que eram muito apreciadas pela classe média, portanto, as obras dele eram muito conhecidas através da gravura, porque a gravura era uma coisa barata, não é? Ele dava uma gravura correspondente a 50 euros, comprava-se uma gravura, não é? Bom, enfim, ele chegou a receber uma pensão de 500 libras por parte do rei Luís XV, mas, porque o Luís XV achava que tinha que dar dinheiro a todos os artistas, pronto, ficava bem, não é? Mas nunca gostou muito dele, como vamos ver. E foi sobretudo apreciado pelos filósofos da Revolução, e que escreveram sobre ele e o deram, como disse Diderot, por exemplo, como exemplo do que deveria ser um pintor. No fim da vida ele recebeu várias honras, membro da Academia das Ciências de Rouen, tesoureiro do Salon, etc, etc, etc. Mas, para todos os efeitos, foi sempre um homem muito mais apagado, mas também mostra o facto de gostarem dele e, em certos meios, nomeadamente no meio de Paris, gostarem tanto de Chardin, mostra que culturalmente a Revolução já tinha ganho a França antes de ganhar, antes da Revolução Francesa propriamente dita, já tinha havido a Revolução da Cultura e a Revolução das Mentalidades. Cá está a tal previsão, não é? Nós, olhando para a cultura que se via antes, já se está a antecipar aquilo que vai acontecer. Bom, ele foi muito apreciado no século XIX e inspirou muitos artistas no século XIX. Por exemplo, na Gulbenkian há um quadro do Édouard Manet, que é o Mimo das Bolas de Sabão, que é inspirado numa obra de Chardin, em que o Chardin pintou um menino a fazer bolas de sabão, que também tinha uma simbólica, que era a fugacidade da vida. O menino faz bolas de sabão para lembrar como a infância é frágil, uma altura de grandes mortalidades infantis, como sabem, não é? Bom, e então, falando do quadro propriamente dito, não é? O quadro chama-se A Bênção, ou Benedicite, não é? É a obra mais conhecida. Ele pintou a primeira versão em 1740. A primeira versão do quadro está hoje no Museu do Hermitage, que não é esta. Esta eu tive que me perguntar à Sónia qual foi a versão que ela escolheu. Eu, por acaso, nas imagens que tenho as do Hermitage, esta é do Louvre, mas são praticamente iguais. Estão ali as dimensões, 49,5 por 38,5, portanto não é também um quadro pequenino. E ele pintou em 1740 a primeira versão, e a fama foi tal que ele acabou por pintar mais 3 versões. Portanto, há 4 versões deste quadro. Uma está no Hermitage, em São Petersburgo, outra está no Louvre, que é este, há uma outra no Museu de Roterdão e outra no Museu de Estocolmo. Portanto, 4 são todas muito, muito parecidas. Eu, sinceramente, se mostrarem as 4 umas ao lado das outras, eu não consigo distinguir exatamente quais são, não é? Não consigo distinguir. Bom, a versão original foi exposta no Salão de 1740 e foi oferecida ao rei Luís XV. Não foi comprado. Fragonard vendeu. Ele queria tornar-se famoso e então ofereceu o quadro ao rei. O rei não deve ter gostado muito do quadro, porque passados uns anos vendeu-a à Catarina II, a imperatriz da Rússia. E por isso é que está no Hermitage. E a versão foi vendida em 1770, 30 anos depois. E o facto de ter sido vendida mostra que o rei não gostou do quadro. Não é? A versão do Louvre foi comprada no século XIX a um particular. Portanto, não é a versão que foi oferecida ao rei, embora também seja pouco significativo, não é? Bom, e então o Chardin mostra-nos aqui um ideal completamente diferente. O ideal da classe média. Não é? E o que esta senhora está, nós temos aqui o interior da classe média, não é? Reparem, isto não é uma casa de pobres. Qualquer pessoa que olhasse para isto percebia que isto era uma casa de posses. Não era um palácio, mas era uma casa de posses. Porque existem bastantes apetrechos culinários, as cadeiras são cadeiras sóbrias, não é? Não são aquelas cadeiras douradas, trabalhadas, que nós vamos ver à Fundação Gulbenkian, não é? Ou que vemos no Palácio de Queluz, mas são cadeiras confortáveis, são cadeiras estofadas, o que implica algum nível.
O chão é um chão de azulejo. A maior parte dos franceses, nesta altura, morava em chão de terra batida. Há um aquecimento, portanto, a casa tem o conforto. As meninas estão limpas, não é? Têm os seus brinquedos, que era um luxo ter brinquedos. Está aqui um tambor, está aqui uma flauta, que eram brinquedos uniformes de rapazes e raparigas. E a mãe não está rota. Claro que a mãe está com uma roupa vulgar, tem uma touca na cabeça, a roupa vem até ao pescoço, comparem com o pescoço da senhora. Ela traz um avental que mostra que está a trabalhar, que trabalha em casa, portanto suja-se e precisa de evitar sujar a roupa, porque a roupa não é uma coisa que se possa comprar indiscriminadamente com uma outra senhora. Tem sapatos, porque também a maior parte dos franceses nesta altura andava descalço. Quem olhasse para este ambiente naquela altura percebia que esta senhora devia ser mulher de um advogado, de um médico, de um professor universitário, de um comerciante, de um pequeno ou médio empresário, não é? Mas, reparem, quando Chardin quis pintar esta senhora, não é? E obviamente que ao pintar esta senhora ele quereria elogiá-la, não é? Porque senão não valia a pena pintá-la. Aliás, ela deve ter servido de modelo. Se fosse para insultar, não era esta a representação que se faria, não é? Por exemplo, os holandeses, quando queriam mostrar os malefícios de uma casa mal gerida, mostravam realmente uma casa caótica, suja, cheia de porcaria, lixo espalhado no chão, crianças a chorar. Não gostava nada de fazer isso, não é? A função desta mulher é alguém que consegue dar de comer às suas filhas, não é? Está aqui a pôr os pratos na mesa, que as mantém limpas, cuidadas, educadas e que as ensina a rezar. Pronto, que as ensina a rezar, ou seja, naquela época significava dar-lhes valores morais. Não é? Bom, claro que para esta gente isto significa aquilo que vão ser o conceito de homem e de mulher do século XIX e das sociedades liberais. A função do homem estava, ou antes, a virtude do homem estava na sua competência profissional, na sua honestidade e na sua capacidade de garantir o sustento da família, food provider, como dizem os americanos, não é? Ou seja, eu não me valorizo porque sou descendente do marquês de qualquer coisa, não é? Eu valorizo-me porque pelo meu trabalho, pelo meu esforço, eu sou capaz de sustentar dignamente a minha família e os meus filhos. E a mulher, pelo contrário, valoriza-se sendo capaz de ser trabalhadora e empenhada na educação dos filhos. Porque era difícil a uma mulher casada trabalhar fora de casa, porque a gravidez era um estado de quase permanência, não é? E, portanto, era muito difícil, não era que se achasse bem ou achasse mal. As desgraçadas da classe baixa é que não tinham outro remédio se não trabalhar, primeiro na agricultura, depois nas fábricas, e trabalhavam até darem o filho, e no dia seguinte já estavam na fábrica outra vez, não é? Portanto, uma das grandes lutas dos sindicatos no século XIX foi justamente para garantir, evitar esse desgaste para as mulheres, que era depois a fábrica de trabalho, não é? Bom, e portanto, este será o ideal do século XIX, dentro das famílias da classe média, e que depois irá passar, ou tentará passar para a aristocracia ou para as classes mais baixas. Mas há de haver sempre uma tensão. Se vocês leem a literatura do século XIX, vocês veem que este modelo de família é comum na classe média, mas quando há referências à aristocracia, continuam aquela ideia de que a aristocracia é devassa, que a aristocracia é predadora, que a aristocracia estoura o dinheiro todo, que os aristocratas são os irresponsáveis. Quantos aristocratas irresponsáveis nós não encontramos em toda a literatura do século XIX, não é? Mas também as classes mais baixas também eram irresponsáveis, não é? Porque o marido bebia demais, porque batia na mulher, porque não sustentava os filhos, porque ia para a taberna em vez de estar em casa a sustentar os filhos. Pensem em Dickens, pensem nos escritores do século XIX e vejam como temos esta tendência. Bom, e com isto eu tentei mostrar como, na mesma época, mais ou menos para a mesma altura, dois artistas que vivem na mesma cidade, eu já vou mostrar pormenores, mostram-nos dois conceitos completamente diferentes. O conceito do passado em Fragonard, o conceito do futuro
em chácara. E estas épocas de mudança são muito características disto, não é? Agora é curioso, porque isto agora saiu à pressão. Se pensássemos hoje com quem é que nós nos solidarizamos mais, eu penso que depois da série O Sexo e a Cidade, se calhar estaremos mais próximos outra vez da menina do sapatinho do que desta senhora. Quer dizer, esta senhora se calhar hoje é uma enfadonha mãe de família, não é? E se calhar a outra que é divertida porque bebe aqueles coquetéis fantásticos nas lojas fantásticas de Nova Iorque e que arranjam as modas e as últimas modas, claro, para viver como as senhoras do Sexo e Cidade, é preciso ter muito dinheiro, não é? Mas acaba por ser o sonho de muita gente. Bom, mas isto já foi uma à parte, eu ia mostrar-vos agora pormenores, portanto temos aqui, reparem, como eu vos disse, a cadeira estofada e os apetrechos, estas coisas eram caras, não é? Não havia propriamente o Leroy Merlin para comprar estas coisas baratas, não é? As meninas e a luz, que é fantástica, é uma luz holandesa, tirada dos quadros holandeses, que é muito bom. Depois aqui temos o pormenor por cima da mãe. Reparem que o facto de ele ter feito 4 versões mostra o sucesso que o quadro fez, não é? Uma das meninas, não sei o que é que ela está a comer, uma sopa, uma papa de qualquer coisa. A outra menina, estão a ver os brinquedos, não é? Deviam ser um bocado barulhentos, não é? Estamos a vê-las a tocar tambor e a tocar flauta, deviam ser um bocadinho barulhentas. Reparem, a menina que ainda não havia propriamente uma roupa para criança, não é? Portanto, as crianças ainda eram entendidas como adultos em ponto pequeno. Aliás, a partir dos 7 anos entravam no mundo dos adultos, na maior parte das pessoas começavam, quer dizer, os secundários que cresceram mandados para os colégios internos, não é? E as crianças das classes trabalhadoras começavam a trabalhar quando começavam aos 7 anos, porque nas minas inglesas usavam crianças de 4 anos para entrarem nos caminhos mais estreitos, porque eram as únicas que conseguiam lá chegar, não é? O ser humano é terrível, estragar a vida aos todos os seres humanos. Se o deixarem fazer as neiras, meu Deus. Bom, e é curioso ver aqui realmente estes brinquedos, são, reparem, a cadeira perfeitamente despretensiosa, não é? Estas cadeiras deviam ser cadeiras de hoje, na mesma altura. Os palácios da nobreza tínhamos aquelas cadeiras todas douradas, todas trabalhadas, que não têm nada a ver com isto, não é? Ok. E desculpem lá, isto era para ser um bocadinho menos, mas também comecei um bocadinho atrasado. Portanto tenho desculpa, está bem? Pronto, então não sei se me querem perguntar alguma coisa, fazer algum comentário. Desculpem lá as pessoas que ouviram ver os dois quadros, outra vez, mas é que eu gosto muito destes 2 quadros que são mesmo contrastantes. Vou falar ali para a Maré e para a Graça. Não só. Qualquer coisa, por favor. Sim, gente, nunca tinha pensado nisso e tal. Sempre a gente ficar um bocadinho confuso. Então, olha, eu vejo pelas vossas caras, apesar das máscaras, eu consigo ver os olhos são a alma do corpo. Eu acho que vocês passaram uma hora mais ou menos agradável. Espero começar a viciar-nos, nomeadamente os mais novos, porque quando nós começamos a pegar nas artes, é um vício, não é? É um vício, já não conseguimos passar sem estas coisas. Sei lá, no outro dia tive que ir dar aqui com um problema no pé e tive que ir aqueles senhores que esticam o pé e dão muitas sobras para o pé ficar sem dores e não é que o homem consigo. Ali em Oeiras, não é? E eu nunca tinha entrado na igreja de Oeiras e foi logo desviar-me, foi logo ver como é que era, e tem umas pinturas interessantes, e fiquei lá imenso tempo, era a única pessoa que lá estava, mas estava ali encantadíssima a ver aquilo, e depois cheguei atrasado ao outro, e quando acho que já... Pronto. Muito bem, então, dos 8 dias temos aqui a Temos uma palestra. conferência da Sónia. Geralmente fazemos sempre os dois, compartilhamos todos os anos temas diferentes, e convidar-vos também para, à mesma hora, na próxima segunda-feira, às 6 aqui, há uma palestra sobre este tema, o mistério da pseudo-joaninha na pintura de Carvalho Lopes, um dos nossos melhores pintores do Nascimento, que é um mistério, mas
Só, mesmo só para a próxima. Eu não sei o que é também. Também venho cá para saber. Já vi a Joaninha muitas vezes e nunca percebi o que era a Joaninha. Pronto, está tudo envergonhado. Pronto, muito obrigado. Muito obrigada. Consigo ficar. Está bem, está bem.